tutorial de hoje nós ensinaremos como criar as propriedades personalizadas para preenchimento automático de legendas. Temos inicialmente a legenda aqui da Macworks com diversas propriedades como descrição, revisão, quantidade, escala, material, código e diversas outras. Queremos que elas sejam preenchidas automaticamente ao inserirmos a peça. E para isso, o primeiro passo que precisamos fazer é justamente criar estas propriedades personalizadas. Isso pode ser feito dentro do próprio SolidWorks. Temos diversos tipos de propriedades personalizadas de peça, montagens e desenhos. Neste caso, criaremos propriedades de peça. Esta janela também pode ser aberta através do menu Iniciar, digitando Gerador de guia de propriedades. Vale ressaltar que todas as propriedades devem estar dentro do mesmo grupo. Desta forma, vamos renomear este primeiro group box para a propriedade personalizada. E aqui iremos inserir a primeira propriedade, que é a propriedade de descrição. Logo após, vamos inserir um formato de lista para colocar a propriedade dos projetistas. Vamos colocar alguns nomes aqui para exemplificar. Vamos inserir outra propriedade de texto, lembrando sempre dentro do mesmo grupo, e desta vez a propriedade será a data em que a peça foi projetada. Desta forma, vamos alterar o tipo para date. Novamente, uma propriedade de lista para os projetistas, só que desta vez os projetistas que detalharam aquela peça. Repetindo este processo, nós podemos criar quantas propriedades personalizadas precisarmos. E aqui uma dica importante é que é recomendado que tanto o campo Caption quanto o campo Name sejam sempre iguais, para que não haja confusão na hora do preenchimento das propriedades. Agora, dando continuidade, iremos criar uma propriedade de número, com o nome quantidade, para representar a quantidade de peças que aquele determinado projeto irá conter. Prosseguindo, iremos criar a propriedade de material e desta vez podemos alterar o valor para inserir a propriedade personalizada de material. Esta propriedade é padrão do SolidWorks e terá seu vínculo com o material da peça. Da mesma forma, podemos fazer isso com a propriedade de peso, fazendo o vínculo com a massa daquele determinado arquivo de peça. E por fim, a propriedade de código, que para exemplificarmos aqui, iremos vincular com o nome do arquivo, swFileName. Esta propriedade faz o vínculo com o nome em que o arquivo é salvo. Finalizada a criação das propriedades personalizadas, iremos salvar este arquivo com a extensão PRT-PRP. Neste caso aqui, colocaremos o nome de arquivo de propriedades personalizadas, para salvar e em breve localizar este arquivo dentro do SolidWorks. Como podemos ver, dentro de um arquivo de peça, nós não encontramos ainda nenhuma propriedade personalizada, isto porque o arquivo não está localizado, e para localizá-lo, basta irmos em opções do sistema, locais de arquivo e arquivos de propriedade personalizadas. Basta adicionarmos o caminho daquele arquivo que acabamos de criar. E após este processo, as propriedades personalizadas já estarão disponíveis para preenchimento. Lembrando que é necessário somente adicionar o caminho da pasta em que nosso arquivo foi salvo. E ao finalizar este processo, como dito anteriormente, as propriedades serão exibidas dentro do arquivo. Uma dica importante é que nós salvemos este arquivo como template de peça, para que toda vez ao criar uma nova peça, as propriedades já estejam inseridas nele, podendo ser alteradas de maneira simples. Para fins demonstrativos, construiremos uma peça básica e depois iremos inserir as propriedades nela. Primeiramente, vamos alterar o material e inserir aço 1020 neste disco. Ao aplicar, nós perceberemos que o material automaticamente foi adicionado às propriedades personalizadas. Feito isso, podemos alterar o restante das propriedades, como descrição, projetista e data. Percebam que ao expandir a lista de projetistas,
veremos todos os projetistas que havíamos adicionados anteriormente. Já ao inserir a data, podemos perceber que é exibido um pequeno calendário para inserirmos dia, mês e ano. E assim acontece também com a propriedade de quantidade, podendo alterar os números através das setas, pois na criação dessa propriedade inserimos uma propriedade de número. Feito isso, iremos salvar esta peça, e para exemplificar, iremos criar um código fictício, pois na propriedade de código nós vinculamos com o nome deste arquivo. Então, para facilitar, você pode também salvar todas as peças com o part number delas, fazendo assim com que a propriedade de código seja preenchida automaticamente. Após o salvamento, poderemos ir até a folha de detalhamento e inserir uma vista desse disco, para começarmos a fazer os vínculos das propriedades que criamos com as propriedades aqui da folha. E aqui vai outra dica importante. Todas as propriedades que forem alteradas para a legenda devem ser alteradas dentro do formato de folha. Então, para começar, vamos editar o formato de folha e começarmos a inserção das propriedades. Neste nosso caso, a nossa legenda está em formato de bloco. Então vamos explodir este bloco para podermos adicionar uma nota e vincular esta nota com a propriedade específica que queremos. Após inserir esta nota, podemos posicioná-la da melhor forma, e deixando ela vazia, faremos o vínculo no Property Manager, clicando na opção Vincular a propriedade. Vale ressaltar que nós sempre vincularemos com o modelo encontrado aqui, pois desta forma o SolidWorks irá buscar as propriedades daquela peça que esteja inserida nesta folha. Ao expandir o nome das propriedades, poderemos ver todas as propriedades que criamos anteriormente, e neste caso iremos selecionar a propriedade de descrição, adicionando assim a descrição que inserimos na peça. Após a primeira propriedade inserida, repetiremos este processo para as demais propriedades. Inserimos a nota e no Property Manager vincularemos aquela nota com a propriedade material. Selecione o modelo encontrado aqui e selecione a propriedade material. Vejam que ao adicionar, novamente o SolidWorks faz o vínculo com o material da peça disco, que está inserida nesta folha. E assim também deve ser realizado com a propriedade de código, quantidade, projetista, data e todas as demais propriedades que estão inseridas nesta legenda. E como temos diversas, podemos avançar o vídeo, enquanto nossa legenda ganha corpo, forma e fica cada vez mais completa, vinculando assim nota por nota, cada uma com a sua propriedade personalizada específica. Então, vinculamos a propriedade de quantidade, exibindo quantos discos aquele determinado projeto contém, também o projetista, quem detalhou, a data em que o disco foi projetado e também a data em que o disco foi desenhado. E por fim, fizemos o vínculo com a propriedade de massa, configurando assim todas as propriedades personalizadas que havíamos criado naquele arquivo inicial. Após finalizar este processo, podemos também encerrar a edição do formato de folha. E aqui, praticamente, teremos a nossa legenda pronta. Para verificarmos, iremos abrir a peça e alterar algumas das propriedades, para testar se elas também serão alteradas de maneira automática em nossa legenda. Alteramos aqui o projetista e o desenhista, para Pedro e Carlos, respectivamente. Alteramos as datas e também a quantidade. Por fim, iremos alterar o material para aço 4340. Isso pode ser feito aqui dentro das propriedades. E depois vamos acrescentar a descrição, deixando como disco para suporte. E após as alterações, podemos salvar a peça e abri-la novamente no detalhamento. Ao abrirmos a folha, podemos detectar que as propriedades da legenda foram alteradas de maneira automática, trazendo assim muito mais praticidade e muito mais agilidade no preenchimento das legendas. Por fim, podemos excluir a nossa peça e ao editar o formato de folha, verificamos que todas as notas estão, cada uma vinculadas com a sua propriedade. Para salvar isto como um template, basta ir em Salvar como,
e alterar o tipo para template de desenho. Desta forma, poderemos sempre utilizar esta folha para detalharmos as nossas peças, e assim todos os desenhos terão a legenda preenchida de forma automática. Como no exemplo a seguir, onde fecharei tudo e pegarei este mesmo disco para inserir no template de folha que acabamos de salvar. Veremos que toda a legenda será preenchida instantaneamente ao inserir a peça na folha, e assim isso poderá ser replicado para qualquer peça que tenhamos projetado, desde que as propriedades personalizadas dela estejam completamente preenchidas. E por este motivo, a criação das propriedades personalizadas é muito importante para ganhar tempo e produtividade no preenchimento das legendas dos nossos projetos.